Olá, sou a professora Vilma. Hoje vamos resolver alguns exercícios envolvendo ângulos notáveis. Vamos ver a primeira questão. Olha, para fazer a ligação entre dois andares de um shopping, deseja-se instalar uma escada rolante, cuja inclinação seja de 28 graus, sabendo que a diferença de altura entre os pisos desses andares é de 4 metros. Calcule a distância horizontal do topo que deverá estar situada a parte inferior da escada. Use para a tangente de 28 graus o valor de 0,532. Então, você tem que observar os dados que você tem na questão e observar também o desenho. Olha, se você observar, você tem um triângulo retângulo. Todo triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus. Essa reta aqui, ó, perpendicular, forma com essa outra reta aqui um ângulo de 90 graus. Então, ele é um triângulo retângulo. No exercício, ele dá aqui no enunciado que a diferença entre os pisos é de 4 metros. Então, essa parte aqui, ó, de 4 metros. E quer saber a distância horizontal. Essa distância aqui horizontal, olha. Quanto que mede aqui? Aqui eu posso pôr um X, eu posso pôr um D, para representar essa distância desconhecida. E aqui eu tenho um ângulo de 28 graus. Tá, então, para você saber o valor dessa componente horizontal aqui, você tem que saber qual é a razão trigonométrica que você vai calcular. O ângulo está aqui de 28 graus. À frente dele, eu tenho o cateto oposto, que é 4 metros. O lado que está próximo dele aqui, vizinho a ele, é o cateto adjacente, né, que vai ser a distância que vamos calcular. Então, eu tenho o cateto oposto e tenho o cateto adjacente. Qual é a razão trigonométrica? Quando você divide o cateto oposto pelo cateto adjacente, é a tangente. Então, aqui nesse exercício, nós vamos calcular a tangente de 28 graus. No enunciado da questão, vem aqui um valor para você substituir a tangente. A tangente de 28 graus vai substituir por 0,532. É o que nós vamos fazer aqui agora, ó. Então, a tangente de 28 graus, que é igual ao cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. 4 dividido por D. Vamos fazer a substituição. Então, a tangente, vamos substituir, vai ficar 0,532, que é 4 dividido por D. Que é uma proporção, vamos multiplicar cruzado. 0,532 vezes D e 1 vezes 4. Então, vai ficar assim. 0,532D, que é igual a 4. Esse valor que está multiplicando, ele passa dividindo 4. Então, vai ficar D, que é igual a 4, dividido por 0,532, que é a distância, 7,5 metros. Então, a distância horizontal é de 7,5 metros. Vamos agora calcular a segunda questão. Questão 2. Para medir a largura de um rio, um engenheiro utilizou como referência 2 estacas de madeiras que fincou em uma das margens do rio e uma pedra localizada na margem oposta, conforme o esquema. Qual é aproximadamente a largura do rio? Use para a raiz quadrada de 3 o valor aproximado de 1,73. Então, ele quer um valor aproximado para essa largura aqui do rio. Observando o desenho, nós temos um triângulo. E é um triângulo retângulo, ó, que aqui tem um ângulo de 90 graus. Então, para calcular essa largura, eu vou usar uma razão trigonométrica. Qual é ela? Tangente, cosseno ou seno? Tá, então aqui eu tenho um ângulo de 60 graus. Eu quero calcular esse lado que está à frente dele, que é o cateto oposto. Eu não sei o seu valor, eu vou representar pelo x. Ou por outra variável que você queira. Mas é aqui que nós vamos calcular. E temos aqui também, ó, esse lado que está vizinho a ele, né? Que é o cateto adjacente, né? Que está ao lado, que é o vizinho, é o cateto adjacente. Então, eu tenho o cateto oposto dividido pelo adjacente. Qual a razão trigonométrica que nós vamos calcular? Vamos calcular
A tangente de 60 graus. Quanto que é a tangente de 60 graus na tabela? Na tabela dos ângulos notáveis. Na tabelinha, nós temos para a tangente de 60 graus, raiz quadrada de 3, que vai ser igual a x sobre 4,5, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Como é uma proporção, vamos multiplicar cruzado, que vai ficar assim. Raiz quadrada de 3 vezes 4,5, 4,5 raiz de 3, que é igual a 1 vezes x, dá x. No enunciado da questão, vem para você substituir a raiz quadrada de 3 pelo valor aproximado de 1,73. Então, vamos fazer a substituição. Vai ficar assim, 4,5 vezes 1,73. Multiplicando esse valor, vai ser o x vai ser igual a 7,785. Podemos arredondar esse valor para 7,8 metros. Esse é o valor aproximadamente da largura do rio. Tá? Espero, ter ajudado vocês, ter esclarecido as dúvidas de vocês. Até uma próxima aula.